Prezados alunos de Biologia 3, nós então hoje teremos essa aula gravada que vai falar sobre a segunda parte, né, do conteúdo de bases moleculares da genética, a famosa genética molecular. Então, na aula passada, na parte 1, a gente falou sobre o material genético, né? O DNA, o ácido desoxirribonucleico, ele é a molécula que executa as duas funções mais importantes do material genético. E vocês sabem quais são. Primeiro, é a molécula da hereditariedade, né? Então, é o DNA que passa de uma geração para outra e permite a transmissão das características genéticas de pai para filho, de filho para neto, neto para bisneto e assim sucessivamente. Então, essa função da hereditariedade é a primeira função do DNA, do material genético. A segunda função do DNA, como material genético, é controlar, determinar as características dos seres vivos. Então, todos os fenótipos que a gente observa de um ser vivo, eles são determinados, eles são controlados em primeira instância pelo DNA. E nessas aulas que a gente vai começar hoje, né, nós vamos ver como que o DNA determina as características de um ser vivo, né? Qual que é o caminho, quais são os mecanismos que esse DNA vai usar para controlar as características de um ser vivo, tá? Na aula, né, da quinzena passada, a gente trabalhou um pouco sobre como que é a estrutura do DNA. Então, vou fazer um desenhozinho aqui, usando a minha canetinha. Então, a gente sabe que o DNA, ele é um polímero de nucleotídeos, né? Então, como toda molécula polimérica, o DNA também ele tem os seus monômeros, que são unidos entre si em cadeia por ligações químicas covalentes. E esses monômeros que formam os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, são os nucleotídeos. A gente sabe que cada nucleotídeo, cada um desses monômeros que formam o DNA, ele é composto de 3 partes. Vocês devem se lembrar. A base nitrogenada, que no caso do DNA pode ser uma adenina, pode ser uma citosina, uma guanina ou uma timina. Além da base nitrogenada, a gente sabe que os nucleotídeos são também formados de uma pentose, né? Que é um carboidrato monossacarídeo com 5 carbonos. A pentose que está nos nucleotídeos de DNA é a desoxirribose. E a base nitrogenada está ligada na pentose, no carbono 1' e também está ligada na pentose o terceiro componente do nucleotídeo, que é um grupo fosfato. Esse grupo fosfato ele está ligado lá no carbono 5 dessa desoxirribose. Então, os nucleotídeos de DNA eles são formados, cada um deles, por uma base nitrogenada ligada à pentose, que também está ligada a um grupo fosfato. Além de ser um polímero de nucleotídeos, a gente viu na semana passada que o DNA, na verdade, cada molécula de DNA, ela é dupla fita. Então, isso quer dizer que uma molécula de DNA é formada por 2 polímeros de nucleotídeos, 2 cadeias de nucleotídeos. Cada um dos nucleotídeos se une ao outro na mesma cadeia por uma ligação covalente. A gente vai revisar ela agora, ela se chama ligação fosfodiéster. E as 2 fitas de DNA se unem para formar a dupla fita, a molécula de DNA, por ligações de hidrogênio que se formam entre as bases nitrogenadas, que estão nos nucleotídeos de uma fita e que estão nos nucleotídeos da fita complementar. É muito importante a gente estabelecer que esse pareamento de bases nitrogenadas dos nucleotídeos das 2 fitas segue uma regra, aquelas regras que o Chargaff percebeu. Portanto, quando a gente tem um DNA dupla fita, em uma das cadeias, quando tem adenina, a gente na cadeia oposta tem timina. E esse par de bases nitrogenadas é unido por 2 ligações de hidrogênio. E quando a gente tem citosina em uma das cadeias, na cadeia complementar, na fita complementar, a gente vai ter uma guanina. E esse par de bases, citosina e guanina, são unidos por 3 ligações de hidrogênio, tá? Então, a gente já sabe que o DNA é dupla fita. O DNA ele é formado por um polímero de nucleotídeos, nucleotídeo é um monômero do DNA, e a gente sabe que essas cadeias de DNA, elas têm polaridade.
que é a ponta 5' e a ponta 3', tá? Quando a gente tem o DNA dupla fita, formado pela união de duas cadeias de nucleotídeos, as polaridades das duas fitas são contrárias. É o que a gente chama que as duas fitas são entre si antiparalelas. Então, enquanto uma das fitas tem ponta 5' e 3' nesse sentido, a fita complementar tem que ter ponta 3' e 5' nesse sentido. Como essas polaridades são opostas, a gente fala que as fitas que compõem a molécula de DNA são antiparalelas entre si, tá? Então, é isso que a gente acabou vendo na aula passada. Meninas que estão acompanhando aqui em tempo real online, tá claro essa revisão? Então, tá bom. Então, agora a gente vai entrar na parte, a gente vai continuar falando sobre o DNA em nível estrutural e funcionamento para controlar as características de um ser vivo. Bom, então a gente tem níveis de organização do DNA, tá? A gente chama isso de estrutura primária, estrutura secundária ou estrutura terciária do DNA. Bom, a estrutura primária do DNA nada mais é do que a sequência de nucleotídeos que compõem uma das fitas do DNA dupla fita. Então, quando a gente pensa na sequência de estrutura primária de um DNA, a gente está pensando nisso daqui. Vejam que a estrutura primária, então, é a sequência de nucleotídeos de uma das fitas do DNA. Então, quando eu falo de estrutura primária, eu estou falando disso daqui, ó. Esse DNA tem na ponta 5' dele, porque tá vendo? O grupo fosfato aqui livre representa que isso aqui é a ponta 5'. Então, na ponta 5' dessa fita de DNA, eu tenho um nucleotídeo com timina, depois eu tenho guanina, timina, citosina, adenina, guanina. E essa ponta aqui, 3', gente, que não tem nada ligado, representa a ponta 3' dessa fita. Isso é estrutura primária. O que une os nucleotídeos, gente, ao longo da estrutura primária? Esta ligação aqui, ó. Vocês estão vendo que o grupo fosfato, ali representado pela letra P, ele está fazendo uma ponte entre a desoxirribose do nucleotídeo que tem timina aqui e a desoxirribose do nucleotídeo que tem guanina? Então, esse tipo de ligação química covalente, aonde o grupo fosfato faz a ponte entre duas moléculas, aqui no DNA entre dois nucleotídeos, é o que eu falei com vocês, que é a ligação fosfodiéster. A gente também chama essa ligação de 5', 3'. Por quê? O grupo fosfato, que está estabelecendo a ligação entre dois nucleotídeos, ele está conectando o carbono 5' fosfato de um dos nucleotídeos com carbono 3' OH do outro nucleotídeo, das suas respectivas desoxirriboses, tá? Então, a estrutura primária do DNA é a sequência de nucleotídeos unidos por ligações fosfodiéster que formam uma das fitas do DNA, tá? Quando a gente pensa agora na estrutura secundária, pessoal, a gente está pensando na dupla fita. Então, quando a gente fala de estrutura secundária do DNA, a gente está falando das duas fitas, das duas cadeias, dos dois polímeros de nucleotídeos que se ligam por ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, isso é o nível de estrutura secundária do DNA. Vejam que aqui na minha figura eu continuo vendo as polaridades, tá? Então, aqui, ó, carbono, 5' fosfato livre, ponta 5'. Carbono 3' OH livre, ponta 3'. Do lado de cá, carbono 3' OH livre, ponta 3'. E olha para cá. Bom, era para ter um fosfato aqui, tá? Então, nós vamos corrigir. Aqui tem um fosfato. Fosfato livre, ponta 5'. Então, vejam que aqui na estrutura secundária de dupla fita, a gente tem duas cadeias de nucleotídeos. Cada uma dessas cadeias tem os nucleotídeos unidos, olha para cá, pela nossa ligação fosfodiéster, e essas cadeias têm pontas, a ponta 5', 3'. Mas quando a gente tem a dupla fita, as duas cadeias se uniram
as polaridades de uma cadeia e da outra são contrárias. Então, as fitas são antiparalelas entre si. O que mantém essas duas fitas unidas em uma molécula de DNA dupla fita? As ligações de hidrogênio que vão se estabelecer entre as bases nitrogenadas de nucleotídeos das duas fitas complementares, seguindo sempre as regras do Chargaff. Então, T e A e G e C são unidos por ligações de hidrogênio. É muito importante vocês saberem que o par PA é unido por 2 ligações de hidrogênio e o par GC é unido por 3 ligações de hidrogênio. Isso já foi tema de questão do Enem mais de uma vez, tá? E outra coisa que é importante vocês pensarem é, na hora que a gente usa procedimentos para separar as duas fitas de DNA, no laboratório de biologia molecular do IF, por exemplo, a gente tem um equipamento que esquenta a molécula, esquenta a amostra, e ao fazer o aquecimento, ele vai romper as ligações de hidrogênio. E aí a gente tem um processo de separação das duas fitas de DNA que formam uma única molécula de DNA. Esse processo, gente, se chama desnaturação. Nesse caso, por aquecimento. E para que a gente separe as duas fitas de DNA em uma dupla fita, a gente tem que, obviamente, né, romper, quebrar, desfazer as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, DNAs que têm muito T e A são unidos, né, esses dois nucleotídeos, por 2 ligações de hidrogênio. A gente gasta menos energia térmica. É mais fácil da gente separar DNAs que têm muito T e A do que DNAs que têm muito G e C. Por quê? Para separar 2 ligações de hidrogênio, a gente gasta uma certa quantidade de energia. Para separar 3, para romper 3 ligações de hidrogênio, a gente gasta mais energia, tá? Então, as questões do Enem que já cobraram esse assunto trabalham nessa relação entre quantidade de energia necessária para romper as ligações de hidrogênio que unem os nucleotídeos em DNA, sabendo-se que pares TA são unidos por 2, gasta menos energia, então a temperatura que a gente rompe esse DNA é menor, e pares GC gastam mais energia, gastam 3 energia suficiente para quebrar 3 ligações de hidrogênio e, portanto, vão estar desnaturando esses DNAs que têm muito GC em temperaturas bem maiores, representando um gasto maior de energia térmica para romper essas 3 ligações de hidrogênio, tá? E, por fim, a gente tem a estrutura terciária, a estrutura tridimensional do DNA. Quando o DNA está dentro do ambiente celular, né, um ambiente aquoso, com pH neutro, o que acaba acontecendo? Essa molécula de dupla fita, ela acaba se enrolando ao redor de um eixo central, parecendo que são 2 escadas correndo juntas, que é o que a gente chama de dupla hélice. Então, essa estrutura terciária é como nós encontramos o DNA dentro do ambiente celular. Então, devido às interações com as moléculas de água e, né, os sais minerais que estão dentro da célula, a dupla fita começa a se torcer, né, mantendo as bases nitrogenadas para o centro, como vocês estão vendo aqui, ó. Olha aqui, as bases nitrogenadas formando os pares de bases estão para o centro e as cadeias, né, de pentose, fosfato, que estão aqui representadas pelas linhas azuis, elas vão fazendo esse giro ao redor de um eixo central, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de dupla hélice, é a estrutura terciária do DNA que a gente tem dentro da célula, tá? Meninas, claro? Alguma pergunta ou dúvida? Sofia? Bom, acho que a Sofia está com problemas de conexão. Bom, meninos, eu tenho uma pergunta agora para fazer para vocês. Qual é o sentido da vida? Né? Essa é uma pergunta que caberia muito mais na aula de filosofia do que na aula de biologia, né? E muito provavelmente a resposta do professor de filosofia vai ser diferente da resposta do Rafael aqui na aula de biologia, tá? O sentido da vida
é o objetivo da vida de cada um de vocês, né? Nesse momento, eu acho que o sentido da vida de vocês é conseguir passar por esse NP e conseguir passar por essa pandemia, né? Com menores sequelas possíveis. E é o meu sentido da vida atual também. Mas, de maneira geral, todos os seres vivos do planeta Terra, tá? Inclusive os vírus, nesse caso, eles têm um sentido da vida único, tá? E esse sentido da vida é de 5 linhas para 3 linhas, tá? Quando a gente fala que o sentido da vida é de 5 linhas para 3 linhas, o que eu quero dizer? Todos os processos moleculares que vão ocorrer envolvendo o DNA ou o RNA, que vão permitir que esse DNA controle as características de um ser vivo, eles vão acontecer no DNA sempre, sempre, começando na ponta 5' do DNA e caminhando em direção à ponta 3' do DNA. Sempre é dessa forma que acontece, ok? Então, todos os processos que ocorrem dentro da célula envolvendo ácidos nucleicos, DNA e RNA, eles ocorrem começando na ponta 5' desse ácido nucleico e caminhando em direção à ponta 3' desse ácido nucleico. Por isso que nós, biólogos, dizemos que o sentido da vida é da ponta 5' em direção à ponta 3'. E esse tipo de sentido, ele é mantido nos processos moleculares que ocorrem lá nas bactérias, que são os organismos mais simples que a gente tem, até na nossa célula, a célula humana, né? O organismo mais complexo que existe hoje no planeta Terra, tá? E os vírus, de maneira geral, eles também seguem esse mesmo padrão, né? Muito porque as enzimas que eles usam para os processos moleculares deles são as enzimas da célula hospedeira, que seguem o sentido da vida de 5' para 3'. Então, ao longo das aulas de hoje e da semana que vem, a gente vai estudar processos moleculares que permitem, né, o DNA executar suas funções como material genético. E em todos eles, eu vou estar reforçando, mas já quero que vocês entendam, os processos acontecem começando na ponta 5' e caminhando em direção à ponta 3', tá? Bom, o primeiro processo molecular que o DNA executa para que ele funcione como material genético é o quê? É o processo molecular que permite ao DNA ser transmitido como molécula hereditária de uma geração para outra. E aí eu pergunto para vocês, como se chama esse processo que permite com que uma cópia do DNA de um ser vivo seja transmitida para os seus descendentes? A gente já discutiu isso em alguns momentos lá nas aulas de genética mendeliana. O que o DNA tem que fazer para que ele seja transmitido para a próxima geração? Ele tem que sofrer o quê? Para que o DNA seja transmitido, né, uma cópia dele, ele tem que sofrer um processo de replicação. A gente também pode chamar isso de duplicação, tá, Fernanda? Mas você trouxe o termo correto. Para que o DNA funcione como molécula da hereditariedade, seja transmitido para a próxima geração, ele tem que sofrer uma duplicação, uma replicação. Então, esse processo de replicação do DNA, ele acontece mais ou menos dessa forma aqui, ó. Vejam que aqui a gente está representando o DNA da molécula que ele está chamando aqui na figura de progenitora. Mas a gente está falando aqui o DNA mãe, né? Então, esse DNA é o DNA que está numa célula, né? Vejam que ele é dupla fita e aqui está representando ele como uma dupla hélice, a estrutura terciária, tá? Quando esta célula vai se reproduzir, né? Ela vai fazer uma mitose, por exemplo, ou uma meiose, ela precisa o quê? Replicar o DNA. Então, esse processo de replicação que acontece, vejam que as duas moléculas aqui, as duas fitas, perdão, do DNA, elas se separam, então a gente tem a separação da dupla fita. Quando ocorre a separação da dupla fita, a gente vai ter duas fitas de DNA simples. Usando a fita original como molde, as enzimas que existem dentro da célula vão fabricar uma fita complementar, usando como referência aqueles pares de base. Então, se na fita molde tem um nucleotídeo, por exemplo, com timina,
A enzima que faz esse processo, que a gente vai ver daqui a pouquinho quem que é, vai criar uma fita nova aqui, rosinha, que contenha o nucleotídeo adenina. Por quê? T e A fazem pares de complementariedade. Se na fita molde, depois do T, aparece uma citosina no nucleotídeo, a enzima que faz o processo de replicação sabe que nessa fita nova que ela está fabricando na rosinha, ela precisa colocar um nucleotídeo com guanina. Então, esses pares de base é que vão dar a informação para que as enzimas envolvidas no processo de replicação consigam fabricar uma fita nova complementar à fita molde, que é uma das fitas que formava o DNA original. A outra fita que formava o DNA original, aqui representada em azul, também vai atuar como molde. E aí, outra fita nova, aqui representada pela cor rosa, vai ser sintetizada no processo de replicação do DNA, seguindo os pareamentos de base nitrogenada que a gente já aprendeu. A com T e G com C. E no final desse processo, a gente vai ter duas moléculas de DNA completamente idênticas entre si. E cada uma dessas moléculas de DNA filhas é sempre formada por uma fita velha, que é uma fita original, que funcionou como molde, e uma fita nova, que foi recém-sintetizada com base nos nucleotídeos da fita molde. Então, se vocês perceberem, cada vez que a gente replica o DNA, a gente conserva metade da molécula original. Por quê? Cada vez que a gente faz uma replicação do DNA, uma das fitas da molécula original permanece na molécula filha, porque ela funcionou como molde. E a gente fabricou uma fita nova complementar. Por esse motivo, esse processo de replicação do DNA é conhecido como replicação semi-conservativa. Por quê? Porque a gente sempre tem a produção de duas cópias exatas do DNA original através da criação de moléculas de DNA idênticas entre si, formadas cada uma delas por uma fita molde original que existia na molécula de DNA original e uma fita nova, recém-sintetizada, usando essa molécula original como molde. É a fita complementar, que nesse caso é nova. E por esse motivo é que os cientistas chamam esse processo de replicação semi-conservativa, tá? Para ficar um pouco mais claro, vamos colocar alguns nucleotídeos aqui para vocês verem, tá? Então, meninas, prestem atenção e quem está vendo a aula gravada também. Aqui a gente tem, então, uma molécula de DNA dupla fita, tá? Eu vou colocar as pontas 5' e 3' só para a gente ir se acostumando com elas, tá? Lembrando que as fitas de DNA que formam uma molécula de DNA dupla fita são sempre antiparalelas entre si, tá? Quando essa molécula de DNA parental, original, ela vai sofrer um processo de replicação, ocorre um processo de desnaturação da dupla fita, né? Então, essas ligações de hidrogênio que unem as bases nitrogenadas, elas são quebradas, e aí a gente tem agora duas fitas de DNA simples, né? Essa de ponta 5', 3', essa de ponta 5', 3', tá? Essas duas fitas de DNA aqui, que estão sendo mostradas agora como fitas simples, depois da desnaturação da molécula de dupla fita original, elas vão funcionar como molde. E aí, com base na sequência de nucleotídeos que existe na fita molde, as enzimas da replicação do DNA vão fabricar uma fita nova, complementar a essa fita molde. Então, vejo que aqui, em cima da fita molde de 5' para 3' azul escura, as enzimas envolvidas no processo de replicação vão começar a fabricar a fita nova. Lembrem-se, o sentido é de 5' para 3'. Então, a fita nova vai ser começada a sintetizar aqui na ponta 5' dela, e aí a enzima coloca um C pareando com G, depois ela coloca um T pareando com A, depois ela coloca um A pareando com T, depois ela coloca um G pareando com C, depois ela coloca um T pareando com A. E termina o processo na ponta 3'. Ao sentido da vida aqui, ó, 5' para 3'. Lá na outra fita molde,
Mesma coisa. Ela é uma fita molde de 3 linhas para 5 linhas, então ela vai ser utilizada como guia de referência para fabricar uma fita nova complementar. Também começando na ponta 5 linhas dessa fita nova, caminhando em direção à ponta 3 linhas. Sentido da vida, 5 linhas para 3 linhas também. Então, em cima do molde T, põe-se um A, em cima do molde G, põe um C, em cima do molde A, põe um T, em cima do molde T, põe um A, em cima do molde C, põe um G, e assim sucessivamente, tá bom? E aí, vejam que no final do processo de replicação, a gente saiu de uma molécula de DNA, passamos para 2 moléculas de DNA, duplicamos o DNA. Moléculas idênticas entre si, comparem a polaridade das fitas e a sequência de nucleotídeos, são completamente idênticas, mas, devido ao processo de replicação ser semi-conservativo, cada uma das moléculas de DNA dupla fita filhas é formada por uma fita molde e uma fita nova. Ok, pessoal? Bom, várias enzimas são necessárias para que esse processo ocorra. Lá no ensino superior, a gente estuda todas elas. Mas aqui no ensino médio, eu vou chamar a atenção das 2 principais enzimas que vão estar envolvidas no processo de replicação, tá? A primeira delas, pessoal, são as helicases. O que a helicase faz, gente? Olha para cá. A helicase é a enzima que vai separar as 2 fitas da molécula de DNA original. Então, quem faz esse processo aqui, ó, de quebra das ligações de hidrogênio, que estão unindo as 2 fitas do DNA original e separam essas 2 fitas em 2 fitas simples, a enzima que faz isso dentro das nossas células é a helicase. Então, ela reconhece algumas regiões do DNA que se chamam origens de replicação. São regiões que têm muitos pares AT, para ficar mais fácil de separar, né? Como eu já expliquei. E aí a helicase vai lá nesse local chamado origem de replicação e conforme está aqui no desenho, ela vai separando as 2 fitas, ela vai quebrando as ligações de hidrogênio e vai produzindo essa região onde nós temos as 2 fitas simples. E nessa região aqui, que se chama forquilha de replicação, a gente vai ter a participação da segunda enzima, que é a DNA polimerase. A DNA polimerase é que é a enzima que, seguindo as informações que estão na fita molde, é a DNA polimerase que vai construindo a fita nova complementar, sempre seguindo o sentido da vida. Então, dá uma olhadinha nessa outra figura aqui do slide. O que a DNA polimerase está fazendo? Usando a referência da fita molde, que está aqui representada em azul escuro, ela vai construindo a fita nova. E vocês já sabem, ela pega um nucleotídeo que está livre dentro do núcleo, que seja complementar ao nucleotídeo que está na fita molde, e quando o par de base está correto, né? Aqui a gente está vendo que está certinho, ó, com A na fita molde ela tem que colocar um T. O que a DNA polimerase faz? Ela vai ligar o nucleotídeo que está chegando no nucleotídeo, no último nucleotídeo que está lá na fita nova que ela está fabricando. Então, a DNA polimerase vai fazer aqui uma ligação fosfodiéster. Então, ao fazer a ligação fosfodiéster, estabelecendo um correto par de base entre o nucleotídeo que está chegando com o da fita molde de referência, a DNA polimerase ela vai fabricando a fita nova. Reforço que esse processo segue o sentido da vida. Começamos a fita nova na ponta 5 linha e vamos caminhando em direção à ponta 3 linha. Então, a helicase é a enzima que vai reconhecer as origens de replicação e vai iniciar o processo de rompimento das ligações de hidrogênio e separação das 2 fitas molde, tá? Gerando a forquilha de replicação. E dentro dessa forquilha de replicação, a DNA polimerase ela vai estar fabricando a fita nova complementar usando a fita molde como referência. Sempre fabricando, produzindo ligações fosfodiéster entre os nucleotídeos que estão chegando e o último nucleotídeo que foi adicionado. Qual que é o padrão de referência da DNA polimerase? Os pares de base entre nucleotídeos que estão chegando para fabricar a fita nova e nucleotídeos que existem na fita molde, seguindo as regras do Chargaff. G
com C, T com A, tá? A energia para esses processos sempre vem de ligações fosfato-fosfato, tá? Seja do ATP ou dos próprios nucleotídeos, como está mostrando aqui. Vejam que os nucleotídeos que estão sendo adicionados em uma fita de DNA durante a replicação, eles são trifosfato. E duas ligações fosfato-fosfato são quebradas, liberando energia suficiente para fabricar a ligação fosfodiéster. Por isso que vocês estão vendo aqui que esse pirofosfato, ele acaba sendo liberado durante o processo de replicação, tá? Caso ainda com as figuras não tenha ficado claro para você o que é a replicação do DNA, o professor Rafael traz um videozinho, tá? Para aqueles que estão vendo a aula gravada, o link está aqui no slide, é só você copiar e colar no seu navegador, que você vai poder ver esse vídeo várias vezes depois, tá? E quem está vendo online aqui agora, presta bem atenção, porque esse vídeo ilustra, né, muito bem tudo que eu expliquei sobre a replicação do DNA. Dá uma olhadinha. Vejam que aqui a gente está mostrando a estrutura secundária do DNA, dupla fita. Ele está mostrando ali os pareamentos de base nitrogenada, que a gente já está acostumado. T com A, G com C. Ele está mostrando agora a polaridade das fitas de DNA em uma dupla fita, né? Uma das fitas é de 5:3, a complementar tem polaridade oposta, já que na dupla fita as fitas são antiparalelas entre si. Aqui a gente tem a nossa querida helicase, né, gente? Que é a enzima que vai estar separando, né, as duas fitas de DNA da molécula original, que vão atuar como molde, gerando aquela região onde as duas fitas simples existem, né? Que é o que eu chamei de forquilha de replicação. Esqueçam essa enzima, essa aí a gente não vai comentar aqui no ensino médio, tá? E vejam que a replicação da fita nova, ela começou, né? Então, a DNA polimerase, ela vai estar construindo essa fita nova, ó, DNA polimerase aí, ó, ela vai continuar fabricando a fita nova, seguindo o sentido da vida, começando na ponta 5' caminhando para a ponta 3', usando como referência, ó lá, as bases nitrogenadas que estão na fita molde. Ok, pessoal? E aí, esse processo vai acontecer tanto nessa fita, quanto na outra fita molde também, tá? E aí, nós temos o processo de replicação. Nas duas fitas, o sentido da vida é sempre seguido, tá? A fita nova é sempre produzida, começando na sua ponta 5', em direção à sua ponta 3', tá? Então, aqui ele está mostrando que o processo na outra fita molde ocorre da mesma maneira, tá? Essa primase, esse primer, gente, são detalhes do processo de replicação que a gente fala mais em nível superior. E esse mecanismo que a gente está vendo aqui é que garante que no final da replicação a gente consiga pegar uma molécula de DNA e produzir duas moléculas de DNA idênticas. E, como eu já disse no início, esse processo de replicação é chamado de semi-conservativo e é utilizado e conservado em todos os seres vivos, desde as bactérias até nossas células humanas dentro do ciclo celular delas. Última coisa que eu queria perguntar antes de saber se tem alguma dúvida, perguntar não, falar, é que o processo de replicação, né, ele acontece na fase S do ciclo celular. Então, sempre antes de uma mitose para multiplicação de células ou meiose para produção de células reprodutivas, gametas nos animais, esporos nas plantas, conforme a gente já viu lá nas aulas do cursinho pré-ENEM, sempre tem, antes dessas divisões celulares, um processo de replicação do DNA como esse acontecendo na fase S do ciclo celular, ok? Meninas que estão vendo online, ficou claro? O vídeo ajudou? Então, tá bom. Vamos continuar, então. Agora eu tenho uma pergunta para vocês.
quantas moléculas de DNA existem em um cromossomo? Então, se eu vou lá na célula e pego um cromossomo, quantas moléculas de DNA existem nele? Lembrando, gente, que o cromossomo nada mais é do que o estado do DNA extremamente enroladinho devido à ação, né, das proteínas histonas, que vão compactando a cromatina, né? Nós já tivemos essa discussão e eu acho que foi lá em aula presencial ainda em fevereiro. Mas vamos lá. Quantas moléculas de DNA existem em um cromossomo? Talvez vocês tenham que fazer uma pergunta para mim. Mas tentem responder. Muito bem. Depende de que tipo de cromossomo a gente está falando, né? Tanto a Sofia quanto a Fernanda mandaram aqui, né? Então, no caso, a Sofia disse que cada cromátide é uma molécula de DNA. Então, um cromossomo simples, que tem uma cromátide só, ele nada mais é do que uma molécula de DNA compactada. Enquanto que um cromossomo duplo, que é aquele que tem duas cromátides irmãs, ele tem duas moléculas de DNA. Então, tá perfeito, tá? Observe, portanto, então, que quando a gente está pensando em um cromossomo do tipo simples, como esse aqui, ele é formado por uma única molécula de DNA. Porém, depois que ocorre a replicação semiconservativa, a gente acabou de aprender como que ocorre, esse cromossomo simples se transforma em cromossomo duplo. E esse cromossomo duplo, ele é formado por duas moléculas de DNA. Então, cada uma das cromátides irmãs no cromossomo duplo, ela representa uma molécula de DNA. Moléculas de DNA idênticas entre si, porque são frutos do processo de replicação semiconservativa. E um cromossomo simples, como esse daqui, ele só tem uma molécula de DNA, ok? Então, durante a fase S do ciclo celular, a replicação transforma cromossomos simples em cromossomos duplos. Então, o cromossomo simples tinha uma molécula de DNA, o cromossomo duplo ele tem duas moléculas de DNA idênticas entre si, fruto do processo de replicação semiconservativa. Então, quando a gente pensa na célula humana, na fase G1 da intérfase, antes da fase S, a gente tem 46 cromossomos simples, temos 46 moléculas de DNA. Depois da fase S, em G2, ou já em mitose, pensando principalmente na prófase e na metáfase, a gente continua tendo 46 cromossomos, mas 46 cromossomos duplos. Mas, do ponto de vista da quantidade de moléculas de DNA, essa célula que tem 46 cromossomos duplos, que é uma célula de G2, ou de prófase, ou de metáfase, ela tem 92 moléculas de DNA. Eu já tinha comentado isso nas aulas presenciais das minhas turmas, mas é sempre importante reforçar aqui no nosso curso, tá bom? Bom, e aí agora, gente, a gente começa a estudar, então a gente já sabe como que o DNA atua como molécula de hereditariedade, né? Como ele é transmitido de uma geração para outra, em virtude do processo de replicação semiconservativa, que cria cópias de DNA idênticas que podem ser passadas para a próxima geração, né? Seja pela replicação para uma mitose ou a replicação que ocorre para a meiose e produção de células reprodutivas. Bom, falta agora a gente explicar a segunda função do DNA, que é como o DNA controla as características de um ser vivo, como o DNA determina tudo que somos. E esse processo que o DNA controla, determina as características de um ser vivo, determina os fenótipos de um ser vivo, é o que a gente chama de dogma central da biologia molecular, tá? Então, no dogma central da biologia molecular, a gente sabe que o DNA sofre duplicação, replicação semiconservativa para gerar novas cópias do DNA. E isso explica os processos de reprodução e de transmissão de características de uma geração para outra. Porém,
O DNA, ele sofre outro processo molecular chamado de transcrição. E com base no DNA, portanto, são produzidas moléculas de RNA. Então, as moléculas de RNA que existem na célula são sempre produzidas pelo processo molecular de transcrição de algum pedacinho do DNA. E esse pedacinho do DNA que é transcrito em RNA é o que a gente chama de gene. Então, os genes são segmentos, pedaços que existem no DNA que, quando são transcritos, produzem moléculas de RNA. O principal RNA que existe na célula é o RNA mensageiro, tá? Porém, os RNAs, muitas vezes, a grande maioria desses RNAs não produz fenótipo nenhum. Para que o RNA produza um fenótipo, ele vai participar de um segundo processo molecular, que é a tradução. E aí, através da tradução, um RNA leva à produção de uma proteína. E são as proteínas que determinam os fenótipos. São as proteínas que determinam todas as características de um ser vivo. Então, nós somos assim devido ao conjunto de proteínas que as nossas células produzem. A bactéria é simplesinha e tem todas as características diferentes das nossas, porque lá outras proteínas são produzidas e que determinam o fenótipo que a bactéria tem, tá? Então, através do processo de transcrição e do processo de tradução é que o DNA leva à produção de certas proteínas, leva à produção de certos fenótipos. Então, só para contextualizar, o gene da ervilha, Rzão, leva à produção, no final desse processo de transcrição e tradução, de proteínas que fazem a ervilha ser lisa. E o gene Rzinho, depois de ser transcrito e traduzido, leva à produção de uma outra proteína um pouquinho diferente, mas que faz com que a ervilha seja rugosa. Outro exemplo, o gene Vzão das ervilhas fazia com que elas produzissem um pigmento que dava a cor amarela à semente das ervilhas. E esse pigmento é fruto de ação de proteína, ou muitas vezes é uma proteína. E o gene Vzinho, depois de transcrito e traduzido, ele fazia com que a cor verde fosse manifestada nas ervilhas. Então, no final da transcrição e tradução, o gene Vzinho ou produzia um pigmento verde ou levava, né, através de uma proteína final, levava à produção desse pigmento verde. Então, pessoal, o dogma central da biologia molecular estabelece que o DNA transcreve um RNA e esse RNA traduz uma proteína. E é dessa forma que o DNA determina os fenótipos, determina todas as características de uma célula, de um ser vivo, através das proteínas, que em conjunto determinam os fenótipos que a gente vê, que a gente percebe. E não podemos agora deixar de fazer um conceito mais adequado aqui do que é um gene, tá? Então, o gene, gente, ele é um pedaço, ele é um segmento do DNA que produz algum efeito detectável. A gente também pode dizer que esse efeito detectável gerado por um gene é fruto da proteína traduzida a partir do RNA transcrito desse gene. Outra forma também da gente definir gene é uma região, um segmento do DNA que pode ser transcrita em RNA. E esse RNA pode ser traduzido em uma proteína ou não. Tá? Então, eu vou escrever essas duas definições de gene aqui, porque gene é um conceito que aparece muito ao longo das aulas e nas questões que vocês vão encontrar na vida de vocês. Então, é importante a gente ter esse conceito bem claro e sistematizado aqui. Então, a gente pode dizer que o gene é a menor porção do DNA capaz de produzir efeito detectável. No caso, quando a gente fala de efeito detectável, a gente está falando de fenótipos, tá? Ou outra forma da gente descrever o gene de igual valor, mas escrita de uma maneira diferente, é falar que o gene é uma região do DNA que pode
ser transcrita em RNA. E esse RNA pode, ou não, né, dependendo do gene, ser traduzido em proteína. Ok, gente? Então, é dessa forma que os genes controlam as características, através da transcrição do gene em RNA e da tradução desse RNA em proteína. E são as proteínas, no final desse dogma central da Biomol, que vão determinar os fenótipos, que vão controlar as características de um ser vivo. Ok? É muito importante a gente lembrar que esse processo, né, que a gente está estudando, que a partir do DNA ocorre a transcrição, a síntese do RNA, e a partir do RNA ocorre a tradução, a síntese proteica de uma proteína, e é essa proteína, aqui chamada na figura de polipeptídeo, que determina os fenótipos, esse processo ele ocorre de maneira um pouco diferente entre procariotos e eucariotos, né? Reforçando sempre que os procariotos são os organismos que não têm núcleo, né? Então, portanto, o DNA ele está disperso no citoplasma. Então, quando a gente pensa numa célula procariótica de bactéria, cianoarqueobactéria, é muito importante vocês pensarem que a transcrição e a tradução ocorrem no mesmo local. E, acreditem, ocorrem ao mesmo tempo. Então, enquanto um gene está sendo transcrito no RNA mensageiro dele, assim que esse RNA mensageiro começa a ser produzido, já vem um ribossomo ali e começa a traduzir ele em proteína. Por que isso acontece em procarioto, Rafael? Porque o DNA está no citoplasma. Então, o DNA ele está no mesmo local que estão as enzimas que fazem transcrição e os ribossomos que fazem a tradução. Então, como todos os componentes estão no mesmo compartimento celular, em células procarióticas sem núcleo, transcrição e tradução ocorrem no mesmo local, que é o citoplasma, e podem ocorrer ao mesmo tempo, simultaneamente. Nos eucariotos, devido à presença do núcleo, que divide a célula eucariótica em dois grandes compartimentos, que é o núcleo e o citoplasma, esses processos de transcrição e tradução não podem ocorrer no mesmo local e nem ao mesmo tempo. Então, a transcrição ocorre no núcleo, porque é dentro do núcleo da célula eucariótica que está o DNA e as enzimas necessárias para fazer o RNA. E nos eucariotos, esse RNA ele vai sofrer um processo exclusivo, que é chamado de processamento ou maturação. Depois de processado e maturado no núcleo, o RNA mensageiro maduro eucariótico, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. E é lá no citoplasma que estão os ribossomos que vão fazer a tradução desse RNA mensageiro em uma proteína, tá? Então, em células eucarióticas, processos de transcrição e tradução são separados na célula. Transcrição nuclear, tradução citoplasmática. E também são separados no tempo. Primeiro ocorre a transcrição, depois a tradução. E tem um processo novo, exclusivo dos organismos eucarióticos, que é o processamento do RNA mensageiro. Quando ocorre a transcrição, esse RNA mensageiro é imaturo. Ele é processado no núcleo e se transforma em RNA mensageiro maduro, tá? Só para reforçar, a gente já discutiu isso semana passada, né? O RNA, ele é um ácido ribonucleico, né? Ele é uma molécula polimérica formada por polímero de nucleotídeos, muito semelhante ao DNA. Porém, algumas características o diferenciam do DNA. Quais são? A primeira é que o RNA, ele é geralmente fita simples, enquanto que o DNA, como a gente já está careca de saber, ele é fita dupla. Ele é uma fita simples de nucleotídeos, e esses nucleotídeos que formam o RNA são os ribonucleotídeos. O que os ribonucleotídeos se diferenciam do desoxirribonucleotídeo do DNA? A primeira diferença é que os ribonucleotídeos apresentam como pentose a ribose,
enquanto que os nucleotídeos de DNA apresentavam como pentose a desoxirribose. Essa foto, essa imagem aqui, ela mostra para a gente que, enquanto que a desoxirribose no carbono 2' só tem hidrogênios ligados, a ribose ela tem uma hidroxila ligada ao seu carbono 2'. E isso faz com que os ribonucleotídeos e o RNA, por consequência, sejam mais instáveis que as moléculas formadas por desoxirribonucleotídeos, como é o caso do DNA. Então, a presença de um grupo muito reativo, a hidroxila é um grupo reativo, faz com que os ribonucleotídeos sofram ataques enzimáticos em maior frequência do que os desoxirribonucleotídeos. E por isso o RNA é considerado uma molécula mais instável do que o DNA. Óbvio que a evolução baseou-se nesse critério, como um dos critérios, para estabelecer que o DNA fosse a molécula da hereditariedade, o material genético dos seres vivos, e o RNA fosse um intermediário na determinação das características do DNA, ok? Além dessa diferença com relação à pentose, que existe nos nucleotídeos de RNA, outra diferença está nas bases nitrogenadas. A gente sabe que esses ribonucleotídeos têm como bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e uracila. Não ocorre a base nitrogenada timina no RNA, assim como não ocorre a uracila no DNA, tá? Então, o RNA é um polímero de nucleotídeo, ele é um ácido nucleico também, mas ele é quase sempre fita simples, ele é formado por ribonucleotídeos, que apresentam como pentose a ribose, que sempre tem hidroxila no carbono 2', que dá instabilidade a esses ácidos nucleicos. E outra diferença, a terceira, mais importante, é com relação às possíveis bases nitrogenadas que ocorrem nesses ribonucleotídeos de RNA. Adenina, citosina e guanina são comuns, a DNA e RNA. Porém, a uracila é exclusiva do RNA e a timina é exclusiva do DNA, tá? Até agora, tá claro, meninas que estão vendo online? Alguma pergunta ou dúvida? Então, tá bom. Bom, então agora a gente, sabendo o que é o RNA, sabendo que o dogma central da biologia molecular é formado por dois processos, transcrição e tradução, a gente vai estudar na aula de hoje a transcrição e a gente deixa a tradução para a aula da próxima quinzena, né? Que já vai ser, pasmem, a última postagem do segundo trimestre de Biologia 3. Então, vamos ver como que ocorre a transcrição. Bom, gente, a transcrição é aquele processo, só relembrando, em que o gene, que é um pedacinho do DNA, vai levar à produção de um RNA, usando como referência sempre a sequência de nucleotídeos que existe no gene. Bom, então o que acontece para ocorrer a transcrição? O DNA se abre, né? Então, da mesma forma que o DNA dupla fita se abriu para replicação, na hora da transcrição também, o DNA dupla fita se abre, formando duas fitas simples. Uma dessas fitas, pessoal, vai atuar como fita molde. É a fita utilizada pela RNA polimerase para sintetizar um RNA complementar. E aqui é muito importante a gente tomar cuidado com as polaridades das fitas, porque se lembrem, o sentido da vida é de 5' para 3'. Então, esse RNA que está sendo fabricado na transcrição, ele vai ser produzido começando na ponta 5' dele e caminhando para a ponta 3' dele. Mas ele vai ser construído em cima de uma fita molde. Então, a fita molde precisa ter polaridade contrária. Então, olha aqui na minha figura. O DNA, ele foi aberto, né? A dupla fita virou duas fitas simples, e essa fita azul aqui de cima do DNA, ela vai atuar como molde. E a nossa fita molde sempre começa com a ponta 3' aqui e a ponta 5' lá na frente. Por que a fita molde tem que ser com essa polaridade, Rafael? Porque em cima dela, o nosso RNA será produzido. E, seguindo o sentido da vida, o RNA começa a ser produzido, transcrito na sua ponta 5', oposta à ponta 3' da fita molde, e aqui, ó, ele vai sendo produzido, esse RNA,
que aqui na figura está em verde, em direção à sua ponta 3' final, que vai ser feita em cima da ponta 5' do DNA molde, tá? A enzima que faz o processo de transcrição é essa daqui, a nossa famosa RNA polimerase. Então, depois que o DNA dupla fita foi aberto, a RNA polimerase se liga ao início do gene. E o que a RNA polimerase vai fazer, pessoal? Olhem para cá. Aqui a gente está vendo a RNA polimerase como essa grande bolha cinza, tá? O DNA dupla fita mostrado aqui em azul. E aqui a gente está vendo aquela região onde o DNA foi aberto, né? Ou seja, a gente tem as duas fitas simples. Uma delas é usada como molde e a outra é o que a gente chama de DNA não molde. Ele não participa do processo de transcrição. Em cima do DNA molde, portanto, a RNA polimerase, ela vai construindo o RNA, que aqui está sendo mostrado como essa fita laranja, sempre se baseando nas regras de complementariedade das bases nitrogenadas. Então, observe, enquanto tem uma timina na fita molde, no RNA vai ser colocada uma adenina. Quando tem uma adenina na fita molde, deveria se colocar no RNA uma timina, mas no RNA não tem timina. Então, a RNA polimerase coloca uma uracila. Quando tem uma guanina na fita molde, no RNA que está sendo transcrito, a RNA polimerase coloca uma citosina, guanina, citosina, quando tem timina, adenina, quando tem timina, adenina, quando tem adenina, vai sendo colocado uracila. O que a RNA polimerase está fazendo aqui, gente? Ela está juntando os nucleotídeos de RNA, usando como referência os nucleotídeos que estão na fita molde. Ela segue o sentido da vida, então a RNA polimerase começa a produzir o RNA na ponta 5' e vai caminhando em direção à ponta 3'. Por isso que ela trabalha com uma fita molde aqui azul escura, ó, que tem ponta 3' e vai em direção à ponta 5' da fita molde, tá? Então, pessoal, vamos lá. O DNA molde se abre, né? Então, a molécula de DNA se abre. Uma das fitas é usada como molde, a outra fita a gente chama de fita não molde. A RNA polimerase, que é a enzima que faz a transcrição, se liga e começa a adicionar os nucleotídeos no RNA, seguindo até o final do gene. O final do gene é o que a gente chama de região de término de transcrição. Quando a RNA polimerase chega no final do gene, nesse final do segmento de DNA que vai produzir um RNA, ela se desliga do DNA molde, liberando esse RNA para executar as outras funções dentro da célula e participar de outros processos. Reforço, o RNA é produzido, né, sempre começando na sua ponta 5' e caminhando em direção à sua ponta 3', obviamente em cima de uma fita molde que tem polaridade oposta. Então, enquanto o RNA foi produzido nesse sentido, obrigatoriamente a fita molde de DNA que ele usou tem que ter o sentido, a polaridade contrária. Isso aqui é muito importante nas questões que vocês estarão fazendo, tá? E é muito importante a gente reforçar aqui nesse momento que a transcrição do DNA em RNA ocorre no núcleo da célula eucariótica e ocorre no citoplasma da célula procariótica, tá? Como esse processo também é um pouco abstrato, né? Tudo isso aqui é muito... acontece numa esfera celular que a gente não enxerga. Trouxe também mais um videozinho para vocês verem, tá? Então, agora a gente vai ver um videozinho de transcrição. Mais uma vez, reforço que o link, para quem quiser ver depois, é esse que está debaixo aqui. É só copiar e colar no seu navegador, que vai lá para o YouTube mostrar esse vídeo para vocês. Tranquilo? Então, vamos lá, gente. Transcrição. Vejam que a gente está falando de uma célula eucariótica, tá, pessoal? Então, porque é uma célula que tem núcleo. Está mostrando aí para vocês um cromossomo metafásico, né? Para que vocês sempre saibam que esses cromossomos são formados por moléculas de DNA associadas às histonas, extremamente compactadas, né? Um cromossomo duplo. Então, um cromossomo formado por duas
moléculas de DNA. Aqui ele está identificando um gene, vejam que é um pedaço de uma longa molécula de DNA que vai levar algum efeito detectável, que vai produzir algum RNA e provavelmente uma proteína que gera um fenótipo. Esse gene, o início dele é reconhecido pela RNA polimerase. Vejam lá, gente, separa as duas fitas de DNA, uma delas é usada como molde, a outra não. E olha lá, o RNA está sendo produzido, começando na ponta 5' em direção à ponta 3'. Seguindo os nossos pareamentos. Quando tem T no molde, põe A no RNA. Quando tem C no molde, coloca G no RNA. Quando tem G no molde, coloca C no RNA. E quando tem A no molde, coloca U no RNA. E aí o RNA, como vocês viram, é uma molécula simples, né? Fita simples, ribonucleotídeos o formam e ele pode ter adenina, citosina, guanina ou uracilo. E isso é a transcrição. Claro ou não, meninas que estão vendo online, me dê um retorno. Perguntas ou dúvidas? Bom, este RNA, pessoal, ele vai ser utilizado para produzir uma proteína, no segundo processo do dogma central de biologia molecular, que é a tradução. Lá nos procariotos, como eu disse, como a transcrição e tradução acontecem simultaneamente, à medida que esse RNA está sendo produzido na transcrição, um ribossomo que está ali pertinho do citoplasma já pode iniciar a tradução desse RNA em proteína. Nos eucariotos não acontece isso, porque a transcrição é nuclear e a tradução é citoplasmática. Por isso que nos eucariotos a gente tem um processo chamado de maturação do RNA. Então, depois que o RNA é transcrito, ele é processado, ele é maturado, para depois ele ser transportado para o citoplasma. E o processo mais importante de processamento do RNA é o que a gente chama de splicing, tá? O que é o splicing? Nada mais é do que a remoção dos introns, tá? Então, quando a gente pensa num gene dos eucariotos, no gene, tô falando de DNA, o gene tem porções chamadas exons e porções chamadas intron. Os exons sempre têm informação para fabricar a proteína. E os introns não têm essa informação. Antigamente, os introns eram chamados de DNA lixo, porque como eles não eram utilizados para ter informação necessária para produzir a proteína, acreditava-se que eles não tinham função nenhuma. E por isso, naquela época, os pesquisadores chamavam os introns de DNA lixo. Hoje, a gente, com o avanço do conhecimento de biologia molecular, a gente tem percebido que os introns têm outras funções na regulação do funcionamento do material genético, que fogem aqui da discussão do ensino médio. Mas, hoje, o termo DNA lixo já não é mais adequado aos introns. O que a gente sabe é que, enquanto os exons têm informação para produzir proteína, os introns não têm essa informação. E aí vocês já devem ter pensado que, quando o RNA foi transcrito, ele foi transcrito tendo informação de exon e de intron. Porém, os introns não têm informação para sintetizar a proteína. Por isso que, durante esse splicing, ocorre o quê? A remoção dos introns e união dos exons subsequentes. Então, vejam que aqui, pessoal, a gente tem exon, intron, exon, intron, exon. 3 exons e 2 introns no gene aqui, que está no DNA desse exemplo. O RNA primário, isto é, não processado, ele vai ter transcrito nele exon, intron, exon, intron, exon. Quando a transcrição termina, o RNA é liberado e aí outras enzimas, que não é RNA polimerase, vão fazer o processo de maturação, que é retirar esses 2 introns aqui do exemplo e o quê? Unir os 3 exons. E esse RNA mensageiro final maduro, ele nos organismos eucariotos, ele é formado apenas por exons. Então, o processo de splicing é a remoção dos segmentos transcritos de intron, ok? E união dos exons. Vale dizer, vale reforçar, esse processo de splicing, que é um dos processos de maturação e de processamento do RNA, ele é exclusivo dos organismos eucariotos, tá? E ele acontece no núcleo. Então, este RNA aqui, ó, o RNA maduro,
que está chegando no citoplasma, ele já vem completamente processado, e esse processamento ocorreu no núcleo, tá bom? Bom, apesar que a gente vai falar na aula da semana que vem muito sobre o RNA mensageiro, que é o RNA que tem informação para fazer proteína, existem outros RNAs na célula. Então, a gente tem basicamente dentro da célula, seja procariótica ou eucariótica, 3 tipos de RNA, tá? A gente tem o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Todos os RNAs estão envolvidos direta ou indiretamente no processo de tradução. Então, todos eles vão participar do processo de síntese de proteína. Da seguinte maneira, o RNA mensageiro, que tem como sigla mRNA, ele é o RNA que carrega a informação que estava lá no DNA e que é suficiente para levar à síntese de uma proteína, tá? Então, a informação, a receita de como fazer a proteína, de quais aminoácidos vão ser unidos e em que sequência para produzir a proteína daquele gene, essa informação, ela está no RNA mensageiro, tá? O RNA transportador, que é esse daqui, ó, que é representado pela sigla tRNA, ele é o RNA que carrega os aminoácidos presentes no citoplasma em direção aos ribossomos, que são aquelas organelas que vão traduzir a informação do RNA mensageiro e unir esses aminoácidos fabricando uma proteína. Então, a gente pode fazer uma analogia aqui, que o RNA transportador é como se fossem caçambas que estão transportando os aminoácidos para os ribossomos. E o RNA ribossômico, que é representado pela letra R, é um dos principais constituintes dos ribossomos. Então, quando a gente pensa no ribossomo como organela, ele nada mais é do que uma união de RNA ribossômico com proteína. E essas organelas vão fazer a leitura do RNA mensageiro, vão receber os aminoácidos trazidos pelo RNA transportador, e é no ribossomo que esses aminoácidos vão sendo unidos, seguindo, obviamente, a informação que está no mensageiro, e é no ribossomo que a proteína daquele RNA mensageiro vai ser traduzida e sintetizada. Obviamente, seguindo toda a informação que estava no gene e que, obviamente, foi transcrita para o RNA mensageiro, tá? Então, ribossômico forma os ribossomos junto com proteínas, o mensageiro carrega a informação presente no DNA para produzir proteína e o transportador transporta os aminoácidos para ribossomos que estão ativos em tradução de algum RNA mensageiro. Como eu disse no início desse slide, todos os RNAs, o mensageiro, o transportador e o ribossômico estão envolvidos direta ou indiretamente no processo de tradução de síntese de proteína, tá? Bom, a última coisa que a gente vai comentar na aula de hoje, meninas, é sobre o que a gente chama de código genético, tá? Vamos tentar entender o que é o código genético antes de eu explicar, tá? A informação no RNA, ela está presente em uma linguagem de 4 tipos de nucleotídeos, concordam comigo? Então, a informação do RNA, ela está na linguagem de nucleotídeos que podem ser adenina, citosina, guanina e uracila. Então, a gente tem uma linguagem de RNA baseada em 4 nucleotídeos. Bom, nós vamos produzir proteínas nesse processo de tradução. E vocês sabem que as proteínas são polímeros de aminoácidos. E nós temos na natureza 20 aminoácidos diferentes que podem ser unidos para produzir uma proteína. Então, a gente tem 2 linguagens diferentes. A gente tem uma linguagem no RNA em 4 nucleotídeos e uma linguagem em proteína com 20 aminoácidos. Quando você tem 2 sistemas de linguagem diferentes, para você passar de um para o outro, você precisa de um código. Então, código genético é o estabelecimento da linguagem entre nucleotídeos de RNA e
aminoácidos na proteína. E para que essas duas linguagens estabeleçam uma relação entre si, eu preciso de um código. E como esse código é utilizado para a determinação do fluxo da informação genética, esse código é chamado de código genético. Então, o código genético é a linguagem pela qual uma proteína, que pode ser produzida a partir da união de 20 possíveis aminoácidos, é produzida a partir de um RNA mensageiro, que é composto por 4 nucleotídeos diferentes. E aí, a pergunta é, sabendo que esse código genético é essa linguagem pela qual a proteína é feita de aminoácidos, que podem ser 20, a partir de um RNA, que é composto por 4 tipos de nucleotídeo, a pergunta que a gente faz, e que o Darth Vader está aqui tentando entender, é como que 4 nucleotídeos produzem informação para 20 aminoácidos? Bom, se a gente fizer um raciocínio aqui, se cada nucleotídeo que existe no RNA, né, são 4, determinasse um aminoácido, um nucleotídeo para cada aminoácido, olha o que a gente ia ter. Bom, adenina codifica glicina. Citosina codifica alanina. Guanina codifica histidina. E uracila codifica metionina. Bom, e os outros 16 aminoácidos, Rafael? Eu preciso de um código que estabeleça informação para eu ter 20 aminoácidos. Você fez um código aí que um nucleotídeo traduz em um aminoácido. Como eu só tenho 4 nucleotídeos, tradução de 4 aminoácidos. E os outros 16? Por isso que o código genético não pode ser formado por um nucleotídeo para um aminoácido. Então, esse código genético não permite a codificação de 20 aminoácidos. Então, se um nucleotídeo não permite codificar 20 aminoácidos, e 2? Bom, se a gente tiver 2 nucleotídeos e puder ter repetição, a gente tem 4 possíveis nucleotídeos na primeira posição e 4 possíveis nucleotídeos na segunda posição da unidade de código genético. Portanto, teríamos 16 combinações diferentes de unidades de código genético. Porém, eu preciso de, no mínimo, 20 unidades diferentes para o código genético. Por quê? Porque eu preciso de 20 aminoácidos. Então, um código genético com unidade composta por 2 nucleotídeos ainda não gera códigos suficientes para cobrir os 20 aminoácidos existentes nos seres vivos. Então, a unidade do nosso código genético também não pode ser formada por apenas 2 nucleotídeos. Porém, se a gente tiver uma unidade de código genético em que a cada 3 nucleotídeos a gente tem a tradução de um aminoácido, matemática rapidinha para a gente. Uma unidade de código genético com 3 nucleotídeos, podendo ter repetição de nucleotídeos, tem 4 nucleotídeos na primeira posição, 4 nucleotídeos na segunda posição, 4 nucleotídeos na terceira posição. Vamos lá? 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, eu tenho 64 unidades de código genético. Cobrem e sobra os 20 aminoácidos que existem na natureza. E é essa a unidade do código genético, tá? A unidade do código genético, pessoal, ela se chama códon. E o que é o códon? O códon nada mais é do que uma trinca, né? 3 nucleotídeos que traduzem um único aminoácido. Então, quando a gente pensa agora no nosso dogma central da Biomol, olha como que fica. A gente tem aqui o nosso DNA, que aqui está representando um gene, um pedacinho de DNA que vai levar à produção de uma proteína, de um fenótipo. Esse DNA, usando a fita de baixo aqui como... usando a fita de cima como molde, né, galera? Que é a fita de 3 para 5, vai levar à transcrição de um RNA mensageiro de 5 para 3, sentido da vida, né? Fita molde tem A, RNA mensageiro tem U, fita molde tem C, RNA mensageiro tem G, fita molde tem C, RNA mensageiro tem G e assim sucessivamente, tá? Esse é o processo de transcrição de um gene em RNA. Esse RNA agora vai sofrer o segundo processo do dogma, que é a tradução. E como eu disse, o código genético dos seres vivos ele é baseado nos
códons. Então, a cada 3 nucleotídeos existentes no RNA, a gente tem a tradução de um aminoácido na proteína. Com esse tipo de código genético baseado no códon, que é a nossa unidade do código genético, a gente tem, então, 64 diferentes códons, que obviamente cobrem os 20 aminoácidos e ocorre uma sobra, tá? Na química, a gente tem a tabela periódica, que é a base para o estudo da química. Na biologia, nós temos a tabela de código genético, que é essa daqui. Óbvio que ninguém tem que decorar, assim como a tabela periódica, isso aqui é uma tabela de consulta, ela vai estar disponível nas questões que são necessárias, tanto na prova e na lista, né? Vocês vão poder estar acessando a internet e sempre pegar uma tabela de código genético lá para consulta, tá? Então, aqui na tabela de código genético, vamos entender. Aqui, nessa linha, a gente tem a primeira letra do códon, então é a letra que está mais próxima à ponta 5' do RNA mensageiro, tá? Nessa linha, né, nas colunas, a gente tem a segunda letra do códon, que é a letra do meio, e aqui a gente tem a terceira letra do códon, que é a letra que está mais próxima da ponta 3', tá? Então, vamos pegar aqui um códon. Quero o códon GCA. Então, o códon GCA eu começo na ponta 5' com G, depois eu vou para a ponta a do meio C, então essa coluna aqui, e agora eu vou pegar o terceiro A, GCA. GCA, pessoal, é um códon que, quando for traduzido, vai levar à inserção de uma alanina na proteína. Outro, vamos pegar um códon aqui que é o UUU. Então, vamos lá. U e o terceiro U. O códon UUU, portanto, traduz para fenilalanina, tá? Então, como vocês podem já entender, nós temos algumas características nesse código genético. A primeira delas é que a gente fala que o código genético ele é degenerado ou redundante. O que isso quer dizer? Alguns aminoácidos são traduzidos a partir de códons diferentes. Observe, a leucina, pessoal, é um aminoácido que ela pode ser traduzida a partir de 6 códons diferentes. Olha para cá. Ela pode ser traduzida a partir do códon UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG. Então, 6 códons diferentes traduzem o mesmo aminoácido. E é por isso que a gente fala que o código genético ele é degenerado. E, além dessa característica, uma segunda é que alguns códons não codificam o aminoácido. Existe o que a gente chama de códons sem sentido. E são 3. É o UAA, o UAG e o UGA. Na verdade, esses códons sem sentido são os stop códons. Quando a gente vê o processo de tradução, a gente vai ver que quando o ribossomo lê um stop códon, isso sinaliza para ele que a proteína acabou. Então, que o processo de tradução daquele RNA mensageiro em proteína foi finalizado. Então, a proteína gerada é liberada, o ribossomo se desmonta e o RNA mensageiro também ele é liberado, tá? Então, existem alguns códons dentro do 64, no caso são 3 deles, que não tem sentido, eles não traduzem nenhum aminoácido. São esses 3 códons, os stop códons. Qual que é a função deles? Bom, a função deles é que durante o processo de tradução, quando eles são lidos pelo ribossomo, eles sinalizam que a síntese de proteína acabou e que a proteína foi completamente produzida, tá? E a terceira característica do código genético, pessoal, é que ele é universal. Então, salvo pouquíssimas exceções que os cientistas já identificaram, quase todos os organismos vivos utilizam esta tabela no momento de traduzir o RNA mensageiro em proteína. Então, usam a unidade de código genético, o códon, a cada 3 nucleotídeos do RNA, a gente traduz em um aminoácido. A tabela utilizada durante esse processo de tradução é essa que aqui está. Então, à medida que os códons vão sendo lidos, os aminoácidos vão sendo unidos, né? Lembrando que a tradução, ela também vai seguir o sentido da vida. Então, o RNA mensageiro, no momento da tradução, ele vai ser lido
começando na ponta 5' e os aminoácidos codificados pelos códons vão sendo unidos em direção à leitura deste RNA mensageiro lá na ponta 3', ok? E seguem, portanto, a tabela de código genético. Existe exceção, Rafael? Existe. Né? A gente tem algumas exceções da tabela de código genético em tradução que ocorre na mitocôndria e no cloroplasto. Lembre-se que dentro dessas organelas existe DNA próprio e ribossomos próprios, então lá ocorre tradução e transcrição, e lá alguns aminoácidos não são traduzidos a partir dos mesmos códons que estão aqui nessa tabela. Alguns vírus também fogem dessa tabela de código genético, mas as exceções são muito pequenas e, portanto, essas 3 características continuam valendo para todos os seres vivos. O código genético é universal, mantido de maneira praticamente idêntica entre todos os organismos vivos. A gente tem alguns códons que não codificam para aminoácidos, são os códons de parada, sinalizam o fim da tradução, e esse código genético é degenerado, redundante. Nós temos muitos aminoácidos que são codificados por mais de um códon. Quanto mais códons codificam um aminoácido, como é o caso aqui, por exemplo, da leucina, que tem 6 códons diferentes, ou como é o caso da serina, que também tem 6 códons diferentes, isso mostra para nós que são aminoácidos muito comuns nas proteínas. Aminoácidos pequenos, extremamente comuns nas proteínas sintetizadas pelos seres vivos. Agora, aminoácidos que têm poucos códons, como é o caso, por exemplo, da metionina, do triptofano e outros que vocês podem estar fazendo a leitura aqui depois, são aminoácidos que, vejam, são codificados por poucos códons. Geralmente são aminoácidos muito grandes, muito complexos e que, obviamente, aparecem poucas vezes nas proteínas. Última coisa que eu quero comentar é que, mesmo que a metionina apareça várias vezes em uma proteína, toda proteína começa com o aminoácido metionina, tá? Por isso que a gente chama o códon da metionina, o AUG, de códon de início. Então, lá no início do exon 1, do primeiro exon em eucariotos, por exemplo, sempre tem uma metionina, tá? Então, enquanto a gente tem 3 códons de parada, a gente tem um códon de início, que é a metionina. É o primeiro códon que é traduzido em uma proteína. Rafael, mas pode aparecer metionina lá no meio? Pode, não tem problema nenhum. Mas o primeiro aminoácido de todas as proteínas é uma metionina, porque sempre é o primeiro códon, start códon. Inclusive o ribossomo, pessoal, ele usa a busca, né, pela metionina inicial para estabelecer qual que é a leitura do RNA que ele tem que fazer para ler os códons de maneira correta. Tá bom? Então, meninas que estão vendo aqui online, quem está vendo a aula gravada, essa postagem aqui é da 4ª quinzena do 2º trimestre. A aula que eu queria passar para vocês é isso. Não deixem, né, de responder as perguntas resumo que estão disponíveis nessa postagem, tá? E lembrem-se que para as turmas, a entrega, né, dos exercícios da lista número 4, né? E da prova 4 ocorre ao longo da semana aí, né, que essa postagem está sendo feita. Então, não deixem de entregar a lista, não deixem de postar dúvidas da lista no fórum para que eu possa estar respondendo à medida que vocês vão postando, e não deixem de fazer a prova e de entregar dentro dos prazos estabelecidos em cada uma das turmas. Na última quinzena, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse processo de tradução, né? Como que ele acontece, como é que os códons vão produzir, vão levar, né, a tradução dos aminoácidos unidos para produzir uma proteína, e a gente finaliza esse conteúdo de genética molecular ou de base molecular da genética com o conteúdo, a matéria de mutações, né, que são as alterações do DNA que podem ou não gerar alterações nos fenótipos, né? As mutações que a gente tanto falou nas aulas de heredograma da genética mendeliana, né? Como que o alelo azão pode virar o alelo azinho. A gente vai aprender que são através de mutações, tá? Meninas que estão vendo online, alguma pergunta ou dúvida? Tá tudo claro? Sofia, a princípio não, mas se tiver alguma dúvida ou que algum grupo de alunos quiser marcar uma aula online, na semana que vem a gente pode marcar, tá? Mas aí eu vou deixar que vocês me procurem, caso tenha demanda, tudo bem? Mas se tiver,
podem me procurar, marca pelo WhatsApp, que a gente faz um encontro síncrono para poder tirar dúvidas da lista. Mas se tiver dúvida, gente, podem ir postando no fórum. A Fernanda já postou dúvidas no fórum antes, eu sempre respondo de maneira bem rápida, dentro do possível, tá? Mas se tiver dúvida, põe lá no fórum. Se a explicação que eu colocar escrita não atender, Sofia, aí a gente marca o encontro síncrono, tá? Mas, a princípio, as aulas síncronas eu suspendi mesmo e estou fazendo todas gravadas, ok? Isadora, tá tudo claro para você também? Então tá bom, pessoal. Bons estudos para vocês. Meus canais de comunicação continuam abertos para dúvidas, perguntas, pelo fórum, pelo WhatsApp. Se ocorrer necessidade de tirar dúvidas de maneira síncrona, a gente combina semana que vem, tá? Um grande abraço para vocês. Fui!